Um dos lutadores que alguns fãs, principalmente da internet, costumam sempre acusar de enterrar talentos, ter enterrado talentos, é o Randy Orton, né? Tem vários na WWE com esse histórico, seja John Cena, seja Triple H, e o Randy Orton também entra nessa de enterrou. Enterrar nada mais é que o cara vencer outros nomes que estão crescendo, que estão tendo um momento grande, que estão recebendo um push, mas aí eles vão lá e derrotam o cara e o cara acaba sendo ali flopado, o cara acaba decaindo toda a carreira dele depois daquela derrota, enfim. Então, vamos para essa lista, né? Porque dizem que o Randy Orton, por exemplo, enterrou o Nexus, né? Dizem que foi o John Cena, outros dizem que foi o Randy Orton, outros dizem que foi os dois. O John Cena, de fato, ele teve uma certa responsabilidade nisso, mas ele teve uma equipe o ajudando, né? O Randy Orton, na storyline, ele sozinho, cara, sozinho acabou com o Nexus. Ele foi meio que ali entrando em rivalidade principalmente com o líder da época, que era o CM Punk, só que ele precisava ali acabar com os outros membros do Nexus para que eles não ajudassem o CM Punk, já que ele ia lutar com o CM Punk rumo ao WrestleMania. Então ele meio que foi criando vítimas ali, foi lesionando vítima atrás de vítima do Nexus até sobrar apenas o CM Punk sozinho, né? Então depois na WrestleMania ele ainda venceu o CM Punk e a partir daí o Nexus quase que acabou, né? Tipo, ainda sobrou alguns vestígios, o CM Punk meio que sozinho ali usava a camiseta do Nexus representando, entrou naquela rivalidade com o John Cena épica lá, rumo ao Money in the Bank 2011, mas é outra história, né? Não era mais o grupo. O grupo acabou sendo destruído assim de vez pelo Randy Orton mesmo ali, acabando com um por um. Assim, pra quem é fã do Randy Orton, foi algo que elevou demais ele, né? Ele destruía aquele grupo que tava enchendo o saco fazia um ano ali, aquele estilo de grupo dominante, que ficava meio que bulinando, indo sempre ali em manada atacar os adversários, não perdoava ninguém, nem o Undertaker foi perdoado, o John Cena foi atacado, o Sheamus, todo mundo. Então ele meio que se elevou demais com isso, só que pra ele se elevar ele teve que automaticamente enterrar também o Nexus. Então há uma certa razão de dizer que ele enterrou o Nexus, mas também é compreensível, porque é assim que você cria uma estrela, né? E aí, eu falei de Sheamus, o Sheamus também é um que acusam o Randy Orton de ter enterrado ele naquela primeira passagem, a gente pode dizer assim, não que ele tenha saído da WWE, mas assim, naquele primeiros anos dele lá que ele tava na WWE, tava construindo uma sequência de vitórias, chegou a ganhar o título mundial, ganhou mais de uma vez e tal. O Randy Orton entrou em rivalidade com o Sheamus na época, né? E o Randy Orton derrotou o Sheamus algumas vezes naquele período, e aquilo meio que fez com que o Sheamus demonstrasse ser inferior ao Randy Orton, coisa que na época muita gente acreditava que não deveria ter acontecido, porque o Sheamus deveria ter vencido o Randy Orton, nem que fosse roubando, pra se elevar, porque o Randy Orton já estava elevado, o Randy Orton já tinha vencido nomes interessantes nos últimos anos, já tinha feito coisas grandes nos últimos anos, não precisava de mais uma vitória na carreira ali, mais um mundial na carreira, mas deram mais um mundial na carreira pro Randy Orton ali naquele período, né? Então também acusam aí o Randy Orton de ter enterrado o Sheamus com aquele primeiro personagem. Depois teve que ter algumas alterações, ele virou babyface, aí virou heel de novo, aí virou face, e aí depois veio o Sheamus diferente que a gente conheceu a partir de 2015, né? Então também tem essa acusação. Assim como o Christian, né? O Christian também passou por uns probleminhas assim. Vocês se lembram lá que o Edge, ele acabou tendo que deixar o título mundial vago e se aposentando por causa da lesão que sofreu. E aí a WWE, uma forma de homenagear assim o Edge, fez o Christian ganhar o Mundial naquele período ali e tal, representando o Edge. O Christian que nunca tinha ganhado o Mundial, então tipo, foi bem legal. Pô, a primeira vez que o Christian campeão mundial, olha que coisa interessante, olha que coisa emocionante. Finalmente ele tendo algo que sempre mereceu, que coisa. E aí rapidamente ele já perdeu esse título mundial pro Randy Orton, né? O Randy Orton entra em rivalidade com ele. Inclusive, em um episódio do SmackDown ele chegou a vencer o Christian pelo Mundial. Se eu não me engano, era a estreia do Randy Orton, não tenho certeza. Ele mandou um arqueio nervoso no Christian ali e ganhou o título mundial. O Christian até chegou a recuperar, se eu não estiver enganado, mas perdeu de novo. Então, tipo, o Randy Orton entrou numa rivalidade com o Christian, que eu achei legal, achei interessante. Mas que também, pô, o cara nunca foi campeão, deixa o cara ter um reinado longo, deixa o cara ter uma caminhada, sei lá, até a próxima WrestleMania. O cara é uma lenda na WWE, o cara fez história na divisão de duplas, no mid-card. Pô, aí ganha agora aí, representando o Edge, aí já perde pro Orton de novo. O Orton, toda vez tem que ser o Randy Orton, não tem outro cara nessa empresa. É sempre o Randy Orton, é sempre o Randy Orton, mas sim, sempre o Randy Orton. O pessoal fala do John Cena que ganhou várias vezes, do Triple H, mas o Randy Orton também
pô, várias vezes que já ganhou o título mundial. No dia que eu tô gravando, ganhou 13. Pode ser que a gente tenha ganhado a 14ª vez já. Então, normalmente, esses caras que tem vários mundiais, de fato, eles tiveram que vencer outros nomes ali. Tiveram que puxar tapete de muita gente, né? Eu falei de talvez ele ser campeão pela 14ª vez por causa do Kofi Kingston, né? Que eles já tiveram uma rivalidade no passado. E, de fato, também falam que o Randy Orton enterrou o Kofi Kingston naquela rivalidade, né? Aquela rivalidade em 2009. Porque colocam que o Kofi Kingston estava surgindo como um novo talento muito talentoso, muito bom, e que tinha que vencer o Orton para poder se encaixar no main event, mas não, né? O Randy Orton o derrotou, e desde então o Kofi Kingston ficou 11 anos ali sendo um cara de mid-card, às vezes parecendo até um jobber, até que se encontrou no New Day e aí se tornou alguém importante nas duplas. Enquanto o Randy Orton foi o cara do main event ano atrás de ano, né? Um cara ali que tá sempre envolvido nas coisas grandes, ganhando mundiais, estando em main events de WrestleMania e tal, e tal, e tal. Então foi alguém que se deu muito bem nesse sentido, né? A carreira dos dois foi bem diferente. E agora eles se reencontram de novo com o Orton podendo ganhar do Kofi. E imagine só se isso acontecer. Aí é quase igual parecendo o que aconteceu com o Christian, né? Primeira vez que o maluco ganha e aí ele perde. Só que a diferença é que o Christian não teve nenhum reinado longo. O Kofi vai ter, né? Então o Kofi ainda tem essa desculpa de, pô, pelo menos desde a WrestleMania ele é o campeão. Então não foi tão ruim assim. Mas ainda assim veio o próprio Randy Orton, que foi o que talvez ferrou com a carreira dele nos últimos anos, ferrar de novo agora que a carreira dele finalmente decolou. Então seria algo engraçado, né? E a gente também tem aí o Bray Wyatt, né? O Bray Wyatt também passou por algo semelhante com o Randy Orton. É o seguinte, eles tiveram uma rivalidade muito marcante, rivalidades que envolveu até, primeiro, o ódio dos dois, aí derrotas do Bray Wyatt, aí alianças do Bray Wyatt trazendo retornos, aí traição do Randy Orton ao Kane, aliança ao Bray Wyatt, brigas com o Luke Harper, o Bray Wyatt deixando o Harper, Bray Wyatt não, Randy Orton ganhando o Royal Rumble, Bray Wyatt ganhando o Mundial no Elimination Chamber, Randy Orton traindo o Bray Wyatt, e aí finalmente iam pro confronto final lá na WrestleMania, que não foi o final, teve mais um, mas esse era o mais importante, né, pelo Mundial e tal. E aí então era um momento que muita gente imaginou que tipo, pô, depois de uma storyline dessa, o Randy Orton não precisa vencer, o Bray Wyatt precisa, o Bray Wyatt é um novo talento, o Bray Wyatt fez uma storyline muito boa, o Bray Wyatt agora vai se consagrar derrotando o Randy Orton e mostrando aí que é a nova cara do medo, que ninguém pode com ele e tal. Mas não, Randy Orton venceu. Eu entendo, em termos de storyline, que fazia mais sentido o Randy Orton vencer mesmo. Em termos de storyline, sabe? Porque ele era o protagonista, ele foi procurado ali, ele foi provocado pelo Bray Wyatt desde o começo. Ele teve que montar toda uma estratégia de aliança, fazer o Bray Wyatt perder as alianças do Harper, deixar ele sozinho, isolar o Bray Wyatt, ganhar a confiança dele pra finalmente trair ele e tentar destruir ele por dentro, né? Então eu entendo que fazia mais sentido ele vencer. Só que ao mesmo tempo, fora de kayfabe, a gente vê que, tipo, pô, mais uma vez o Randy Orton campeão, né? Reinado que foi um mês, inclusive, um mês de reinado só. Ele já perdeu lá pro Mahal na época. Então, tipo, será que era necessário mesmo? Será que era necessário envolver título mundial, então? Já que é assim. E o Bray Wyatt, pô, perdendo de novo, mais uma vez. O Bray Wyatt nunca ganha. Ele perde lá pro Undertaker, ele perde pro John Cena, ele é humilhado pelo The Rock e pelo John Cena, ele perde pro Randy Orton. Quando que esse cara vai ganhar uma na vida? Nunca ganha nada, sabe? Então ficou muito chato nesse sentido, né? O Bray Wyatt se deu muito mal nesse sentido, porque mais uma vez ele acabou sendo derrotado depois de uma storyline muito boa. E aí depois disso também o Bray Wyatt não decolou mais, tanto que só foi realmente engrenar agora que ele mudou de personagem, né? Mas até então tava muito mal, até tentou uma aliança lá com o Matt Hardy, mas foi bem paspalhona aquela aliança dos dois, não virou muita coisa. Agora finalmente ele tá se reencontrando com um novo personagem, porque aquele antigo, podemos dizer que acabou quando o Bray Wyatt perdeu pro Randy Orton, né? Então o Randy Orton teve essas vítimas. Comentem mais algumas que vocês aí talvez se lembrem.